Conhecido pelas baixas temperaturas e uma espessa camada de gelo, o continente da Antártida é um dos menos explorados do mundo. E justamente por suas condições ambientais extremas, parece esconder algumas coisas que ainda estão completamente fora do nosso conhecimento. Você ficou curioso, né? Mas antes da gente começar a falar disso, já vai deixando seu like aqui embaixo. Se você ainda não faz parte da família, é só se inscrever no canal e ativar o sininho também. E se prepara, tá bom? Porque hoje nós vamos ver as 7 coisas estranhas encontradas na Antártida. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Meteoritos. Bom, todo mundo sabe que a Antártida é praticamente um deserto frio, com uma extensão territorial enorme de puro e gelado gelo, tá? E é justamente por isso que cai um número absurdo de meteoritos por lá. Só pra vocês terem noção, cerca de 90% dos meteoritos que caem no planeta Terra caem diretamente na Antártida. O que no final das contas acaba sendo bom, porque a camada de neve é capaz de amortecer a queda, fazendo com que esses corpos celestes, será que podemos dizer assim? Não sofram muitos danos e sirvam para várias e várias pesquisas. Tanto que o maior corpo celeste já encontrado no planeta, que pesava 18 quilos, caiu lá em 1988 e ficou enterrado nas geleiras até 2013, quando finalmente foi descoberto e entregue nas mãos dos cientistas. Tá achando que é só isso? Bom, além dele, em 2019 foi encontrado outro meteorito, mas dessa vez com resquícios de poeira alienígena, que tá sendo super preciosa para os pesquisadores entenderem muito mais sobre como funciona o nosso sistema solar. E quando eu falo de poeira alienígena, rapaz, não é sujeira dos alienígenas que eles botam debaixo do pano não, viu? Fica tranquilo. Ou será que não, né? Vamos saber desses negócios aí mais pra frente. Mar sem fim. Em 2012, o jornalista e fotógrafo brasileiro João Lara Mesquita pegou seu iate, que vale mais ou menos ali uns 700 mil dolebas, o qual batizou de Mar Sem Fim, e com uma tripulação de 4 pessoas foi rumo à Antártida para produzir uns documentários sobre os efeitos que o aquecimento global estava provocando por lá. O problema é que, chegando no continente, enfrentaram vários problemas como ventos super fortes, ondas bizarras, fazendo com que o barco desse ruim. Foi quando eles perceberam que teriam que deixar ele ali, caso contrário suas próprias vidas estariam em risco. Pouco depois o iate afundou completamente, ficando soterrado a 3 metros abaixo do gelo, formando uma visão incrível e até fantasmagórica do iate, que bom, não é uma coisa tão simples de se ver, né? Você não vê todo dia essa imagem aí, né, família? E demorou um ano para que o barco fosse resgatado por alguns mergulhadores em uma remoção que demorou 25 horas. Mas obviamente depois de sofrer tanto, não tinha mais como ele voltar a navegar, né, família? Então aquela tripulação dos 4 caras retornou até o local para uma cerimônia emocionante e quase que religiosa, como uma espécie de enterro do Mar Sem Fim. E você achando que o Brasil não tinha... Nunca que você imaginou, né, um vídeo sobre a Antártida, o Brasil tá em alguma pontinha lá, mas tá, cara, a gente é top, entendeu? Infelizmente o barco afundou, mas a gente é top. Lago subterrâneo. Ao longo do continente da Antártida existe uma quantidade incrível de lagos subterrâneos, que são tão bizarramente bonitos e azuis que nem parece desse planeta, viu? E o mais louco é que esses lagos nunca congelam, porque estão muito abaixo do solo, sofrendo uma pressão que faz com que a água fique sempre no seu estado líquido, vamos dizer assim. Mas o mais surpreendente dessa história toda é que, apesar desses ambientes tecnicamente não serem propícios a nenhuma vida, alguns cientistas recentemente descobriram a presença de micróbios no lugar. Família, apesar disso parecer uma coisa mínima, vocês não têm noção do tamanho da importância que é essa descoberta. Isso porque há pouco tempo atrás foram descobertos lagos subterrâneos desse tipo lá em Marte. Então significa que onde tem microscópio tem vida, entendeu? E aí a parada fica louca. Basicamente, no nosso raciocínio aqui de comparação, raciocínio comparativo, nomeado pelo Thiago, basicamente teremos vida alienígena. Não, brincadeira, só microbitisca que diz. Como é uma vida de um micróbio? Vida microbitisca. Mais ou menos isso, tá bom? Lá em Marte, então é muito legal, família, a gente saber disso pelo menos. Tomara que ninguém invada a Terra. Pintura.
Há um tempo atrás foi encontrada em uma cabana abandonada na Antártida uma pintura em aquarela de um pássaro morto caído ao chão. Obviamente a pintura por si só já tem uma atmosfera meio sombria, e nas condições que foi encontrada então, no meio de um monte de coisa mofada que parecia pertencer a outro século, deixou o caso ainda mais misterioso. E depois de muita pesquisa descobriram que essa tal cabana abandonada foi construída por um grupo de exploradores noruegueses que acabaram falecendo em uma expedição mal sucedida, viu? Um dos integrantes desse grupo era Edward Wilson, que nasceu em 1872 e era um artista, médico e especialista em história da natureza. Ligando as peças do quebra-cabeça e a pequena assinatura das iniciais que havia na peça, descobriram que ele era o dono da pintura e que a peça foi um verdadeiro achado histórico, viu? Imagina quanto mais coisa não deve ter por lá, né, família? Endurance. A gente já falou sobre o iate que acabou afundando embaixo de todo o gelo do continente da Antártida, mas saiba que essa história não é exclusivamente dele não. Não é só o Brasil, que pena, né? O caso do navio da Expedição Transantártica Imperial, também conhecida como Expedição Endurance, ainda é mais bizarro, porque ele entrou no mar em 1914, ou seja, bem lá atrás, né? E até hoje permanece intacto no meio do gelo, sem ninguém se dar ao trabalho de resgatar esse bichão aí. O que aconteceu foi que enquanto ele estava navegando por lá, com o intuito de explorar a Antártida, acabou sendo esmagado por gelos e ficando preso. Felizmente uma parte da sua tripulação conseguiu escapar, mas o resto ficou por ali mesmo. Imagina o quão fantasmagórico deve ser o clima ao redor desse cadáver de navio, né? Junto com um cadáver de pessoas também. Que coisa estranha, família. Animal de geleca. Um grupo de cientistas que participava de uma expedição na Antártida descobriu a 3,5 mil metros de profundidade um ser que serve, família. Deixa como eu posso colocar aqui pra vocês. Bom, é um ser que não parece desse planeta. Eu acho que ficou melhor colocado desse tipo. Bom, é basicamente uma espécie desconhecida que se assemelha a um bicho de slime, só que vivo e grande. Sua pele, se é que a gente pode chamar isso de pele, é meio que transparente, fazendo com que parte do seu interior seja visível. E vamos combinar que é um tanto quanto nojento também, né? Tem que ser muito corajoso pra tocar num bicho desse, viu? A bióloga marinha Karen Schnabel, que foi uma das cientistas que capturou o animal, pra fins de estudo, claro, disse nunca ter se deparado com nada parecido em toda a sua carreira. Embora a identidade desse ser ainda seja um verdadeiro mistério, ele está sendo examinado pra saber exatamente do que se trata, família. Eu espero que isso não vire um monstrinho tipo Stranger Things, viu? Porque se virar, rapaz, só elevem pra salvar nós. Cidade alienígena. Há algum tempo atrás circularam alguns prints de uma coordenada geográfica que dá em um lugar bem específico da Antártida e fez internautas do mundo inteiro criarem diversas especulações, viu? Isso porque na foto apareciam umas estruturas completamente desconhecidas saindo da camada de gelo, emitindo uma luz vermelha, e o bagulho não é pequeno não, viu? É pra lá de sinistro mesmo. A estrutura ocupa aproximadamente 2 km de diâmetro e parecem ter uma espécie de entrada subterrânea. Sei lá, é uma coisa cinematográfico até. E como o povo da internet não tá de bobeira no serviço nem nada, chegaram a duas possibilidades de conclusão sobre o que pode ser esse lugar misterioso. A primeira hipótese é de uma cidade alienígena abandonada, e a outra, algum resquício de uma civilização bem antiga. Bom, sendo qualquer uma das duas, a gente tem que concordar que é algo interessante de ser descoberto, né? Comenta aqui embaixo qual dessas alternativas você acha que é. Quero os comentários sinceros, viu? Não cria uma terceira não, só entre as duas. Mas então é isso, família, essas foram as 7 coisas estranhas encontradas na Antártida. Comenta aqui embaixo qual você achou mais misteriosa e não esquece de avaliar o vídeo pra ajudar o canal, beleza? Amanhã tem mais, não perde tempo, tá? Tem vídeo todo dia aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo que sai amanhã. Valeu!